Oi, eu sou o Felipe e pouco me importa se você acredita em Deus ou não. O fato de você ser ateu não prova que Deus não existe. Eu tenho certeza que você já ouviu algo parecido, porque provar que algo não existe é virtualmente impossível. Na melhor das hipóteses, é uma tarefa dantescamente difícil e improvável. Mas afinal de contas, o que é necessário para provar que algo existe? Depois de um vídeo sobre nada, vamos falar sobre como lidar com o nada. Na prática, a inexistência. Vem comigo que o vídeo de hoje vai ser polêmico, mas por um bom motivo. Tá, vamos começar do começo. Independentemente do que seja a verdade absoluta, independentemente do que seja a realidade, você é um ser humano limitado, e as suas limitações se dão no campo da recepção de informação. Logo em seguida, na interpretação dessa informação recebida. O que eu tô querendo dizer? Seja lá o que for que existe do lado de fora de você, ainda assim você depende exclusivamente dos estímulos que o seu corpo recebe e de um órgão processador para interpretar tais estímulos, o cérebro. É isso que damos o nome de sentidos. Seus olhos dão a visão, seus ouvidos dão a audição, a sua língua dá o paladar, o seu nariz dá o olfato e toda a sua pele, com ênfase nas mãos, dão o tato. 5 sentidos. Exceto que não para por aí. Se a definição de sentido é receber estímulos externos e interpretá-los como fundação da realidade ao nosso redor, nós temos muito mais sentidos. O sistema vestibular, por exemplo, te permite reconhecer em que posição você está. Corte todos os 5 sentidos básicos e você ainda perceberia se estivesse de cabeça para baixo. E você não precisa ver ou ouvir enquanto enfia uma agulha na sua carne. Você vai sentir dor do mesmo jeito. Isso ainda é um sentido fornecido pelo seu sistema nervoso. E se eu te pedir para fechar os olhos e tocar o seu nariz? Experimenta aí e comenta aqui embaixo se você conseguiu. Eu tenho certeza que sim. Isso é a propriocepção, mas um sentido que você tem e não sabia. A ideia de reconhecer mentalmente o seu corpo sem precisar de nenhum estímulo externo. Ou seja, não importa qual a concepção de universo que você tenha, com deuses ou sem deuses, com alienígenas ou sem alienígenas, terra plana ou redonda, todos nós estamos democraticamente limitados a um teto de recepção de estímulos. Alguns de nós, como deficientes visuais, surdos e etc., estão em um déficit maior, mas no fim, existe um limite para a percepção humana. E eu nem estou falando da diferença entre eu e você na relação da interpretação. Quando eu te mostro o vermelho, como podemos saber que o seu vermelho é o mesmo que o meu vermelho? Estamos recebendo o mesmo estímulo, mas pode ser que estejamos interpretando eles de forma diferente. Os mesmos fótons se apresentando como uma cor diferente. Mas mais doido do que isso é pensar sobre a diferença na recepção desses estímulos. Não é como se os nossos sistemas sensoriais fossem os ideais ou necessários. Cada entidade biológica capaz de perceber o mundo ao seu redor tem a sua visão única e limitada. Abelhas, alguns pássaros e até bois possuem um sentido chamado magnetorrecepção. Eles são capazes de sentir campos magnéticos e assim interpretar altitude, direção e localização, praticamente um GPS. Baleias, golfinhos e morcegos possuem ecolocalização, são capazes de interpretar as vibrações no ar e reconhecer objetos e etc. São praticamente radares ambulantes. Resumindo, existem muitas outras formas de perceber o universo, uma avalanche de informações da realidade que você está perdendo. E eu sei que você está curiosíssimo para saber como é, mas nem adianta. Não dá. É como tentar explicar o vermelho para uma pessoa que nasceu cega. Ainda que se tenha a ferramenta para interpretar os estímulos, se falta a ferramenta receptora, falta material para interpretação. É por isso que você simplesmente não consegue imaginar uma cor nova. Na verdade, você nunca imaginou nada do zero. Cores, formatos, sentimentos, ideias, tudo. Tudo isso é uma versão pessoal e modificada de algum estímulo que você recebeu anteriormente. O seu cérebro não cria nada, ele só recicla o que já está aí dentro. Nossos sentidos não são as melhores ferramentas por si só, mas podem ser, se a gente souber como usá-las. E é através dessas ferramentas que recebemos que tentamos verificar os fenômenos ao nosso redor. Não à toa, nós costumamos eleger a multiplicidade de experiências como um bom validador da verdade. Se todo mundo concorda, deve ser verdade. Isso é o consenso. Mas será que aceitar o consenso científico, por exemplo,
Não seria um apelo à autoridade? Vamos falar sobre método científico. Principalmente agora que estamos atravessando o miolo de uma pandemia, você deve ter visto muita discussão sobre a verdade. Como a gente verifica, por exemplo, que um remédio é eficaz contra uma doença? Ou como a gente verifica se feijõezinhos mágicos são capazes de salvar a sua vida? Eu preciso virar um cientista em toda e qualquer área que eu quiser saber alguma coisa a respeito? Eu não posso simplesmente falar alguma coisa tipo... não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. No meio de tantas fontes confiáveis como aquele link do evangélicosempre.blogspot.com que você recebeu no Telegram, ou do sim, comunismo é bom pra cacete, minha nossa, como a Coreia do Norte é maravilhosa, o ruamodemais.com, que você recebeu no grupo do WhatsApp da faculdade, como é que você encontra um lugar seguro no meio desse gigantesco ruído de informação onde estão tentando te convencer de todos os lados? Eu tenho a solução de todos os seus problemas. Ou quase. Brincadeiras à parte, o método científico hoje é definitivamente a melhor forma de verificar a realidade ao seu redor. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. O método científico não tem religião, bandeira política ou time de futebol. É um jeito de verificar as informações recebidas por esses estímulos externos, levando em consideração a possibilidade de as suas ferramentas sensoriais poderem ser falhas. E o melhor de tudo é que você pode se aproveitar, não em sua totalidade, claro, desse incrível método até para ciências não exatas. Eu explico. É impossível dizer em que ponto exatamente da espécie humana começou esse processo de observar a observação. Mas em 1600 a.C. a gente já encontra documentos que formalizam um processo de observação para identificar e tratar doenças. O que mais tarde funcionaria como a base do método que ganharia sua fama no século XIX, numa época pós-iluminismo. Não existe isso de o método científico como uma doutrina única e inquestionável, mas basicamente um modelo simples de etapas que te ajudam a se aproximar da verdade. Existem várias formas de passar pelas mesmas etapas. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, você observa através dessas ferramentas sensoriais. Fogo. É quente e tem um monte de luz. Interessante. Aí você pesquisa sobre dentro do tópico daquilo que você quer saber. Resumindo, você faz perguntas. Por que será que isso queima meu dedo quando eu encosto? Por que isso não dá pra tocar como uma pedra? Terceiro, você formula uma hipótese ou a sua tentativa de explicar por que aquela coisa aconteceu baseado no que você recebeu até agora. Eu acho que são os deuses. É isso, ou deve ser o processo exotérmico da combustão oxidando um material através da ligação com o valente dos elétrons do oxigênio. Mas com certeza são deuses, né? Eu sou primitivo, mas também sou burro. Quarto, então com a sua hipótese criada, você tenta prever o futuro. É sério. Se o que você reuniu até o momento for uma verdade, ou algo próximo disso, ela deve permanecer verdade com o tempo e o espaço. Se a gravidade for verdade, eu devo conseguir prever a velocidade que um objeto cai dependendo do seu peso, ou apenas a massa se preferir. Se a evolução for verdade, eu devo encontrar fósseis intermediários nas regiões próximas a 2 fósseis ligados por ancestralidade e eu devo encontrar o registro genético similar em todas as espécies. E se o fogo for uma reação química, ele precisa deixar para trás um subproduto verificável desse processo. E quinto, você formula experimentos que precisam dar resultados compatíveis com a sua hipótese. A sua previsão precisa ser logicamente consistente. Mas e se a causa do fogo forem de fato os deuses? Como é que eu verifico? Se eu pedir para os deuses enviarem fogo e eles não mandaram, eu posso argumentar que eles não me ouviram, que eles estavam dormindo nesse dia, que eu não dei a oferenda certa e eles resolveram me punir. O método científico é um estímulo para que você use seu pensamento crítico na busca de uma verdade, e não na busca de uma mentira. As mentiras são os subprodutos desse processo que vão ficando pelo caminho, são as hipóteses rejeitadas. Então, se não tem como atingir uma mentira absoluta, também não dá para apontar uma verdade absoluta. Eu posso provar que uma coisa é, mas não posso provar que uma coisa não é. Então como é que eu posso ter certeza que os deuses não existem? Como é que eu posso ter certeza que cisnes negros não existem? Ó, isso aqui que você tá vendo agora é um cisne negro. E se tem foto, é porque ele existe. Ou será que não? Juvenal, o poeta romano do século II, escreveu em uma de suas sátiras uma expressão que seria muito utilizada no século XVI.
Isso é uma ave rara na Terra e provavelmente como um cisne negro. Ele dizia isso porque naquela época a convenção era de que cisnes negros simplesmente não existiam. E assim permaneceu. Porque de lá pra cá ninguém tinha visto um único cisne negro. A observação apontava para essa verdade. Pelo menos até 1697, quando Willem de Vlaming liderou um grupo de exploradores na Austrália, se tornando assim os primeiros seres humanos a colocarem seus olhos no impossível: cisnes negros. E foi assim que a expressão também se transformou. Agora, não se usava mais cisne negro para se referir ao impossível. Depois da descoberta, se convencionou usar a metáfora do cisne negro como referência daquilo que aparenta ser impossível, mas pode se tornar real no futuro. Porque é assim que funciona a humanidade, uma metamorfose ambulante. Essa é a importância da falseabilidade, um conceito proposto por Karl Popper, que acabou se tornando um dos pilares do método científico. Uma teoria ou hipótese só vale ser investigada se ela for falseável, ou seja, se ela puder ser provada falsa. O resultado positivo só carrega valor se ele surgir como o melhor resultado e não como único. É como se eu dissesse que eu afastei todos os lobisomens ao seu redor. E você diz: mas eu não tô vendo nenhum lobisomem, e eu apenas digo de nada. Aliás, lembra do vídeo que eu fiz sobre o nada? Se não existe lá fora, não faz sentido chamar isso aqui de dentro. Por exemplo, eu posso dizer que não existe vida fora da Terra? Perceba que para essa premissa fazer sentido, eu precisaria verificar todos os planetas do universo, e simplesmente não existe tecnologia que permita isso. Assim como para a época não dava para verificar todos os cantos do mundo atrás de espécies de cisnes. A verificabilidade da afirmação "só existem cisnes brancos" parece consistente se todos os cisnes que você já viu são de fato brancos, mas necessitam de uma evidência diabólica. Encontrar só cisnes brancos e não encontrar cisnes negros não são a mesma coisa. Ou seja, convencionou-se acreditar que não existiam cisnes negros, tendo como evidência tão somente a falta de evidência da existência de cisnes negros. Parece bobo, eu sei, mas e se eu te perguntar se Deus existe e vida fora da Terra? E o Saci Pererê? Afinal, dá pra provar a não existência de alguma coisa? E seja lá qual for a resposta, dá pra gente negar alguma coisa? O único cenário não contraditório é aceitar toda e qualquer possibilidade de tudo. Satanás surge originalmente como um personagem diferente do que a gente entende hoje como o anjo caído e tal. Originalmente ele é uma espécie de advogado de acusação na mitologia judaica, e é daí que surge o seu nome: acusador. A probatio diabólica, ou simplesmente evidência diabólica, é um dilema lógico em que é exigida uma prova que desprove algo. É como pedir a prova de que não existem cisnes negros. Eu só preciso de um cisne negro para provar que ele existe, mas eu preciso fazer o impossível para provar que ele não existe. Ou seja, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não ter evidências da existência de Deus ou vida fora da Terra não é a mesma coisa que ter evidência de que não há Deus ou vida fora da Terra. Satanás não usa uma espada, mas uma navalha de Ockham. Também conhecida como o princípio da economia, é uma ferramenta lógica proposta pelo monge franciscano Guilherme de Ockham em sua Suma Lógica. A ideia é basicamente a de que o método de investigação deve começar pela explicação que exige o menor número de entes. Pluralidade não deve ser posta sem necessidade. Não quer dizer que a explicação mais simples é a melhor, mas que é a melhor para se começar. No final das contas, discutir se algo não existe é inútil. Então, encontrar a ausência de evidência já deve ser o bastante para empurrar o assunto para o final da lista. Independentemente da existência ou não de cisnes negros, não tínhamos evidência o suficiente para acreditar em tal existência. E isso não torna a ciência da observação mais fraca. Muito pelo contrário, torna ela mais forte. É através do método de falseabilidade, observação e verificação que nós não apenas atingimos o mais próximo possível da verdade, como também decidimos quais possibilidades de verdade merecem a nossa atenção. Ou você usa um cordão de alho apenas porque vai que vampiros existem. Ninguém vive aceitando todas as possibilidades de verdade, e a gente não deveria usar da emoção
para separar aquilo que vamos acreditar. Mesmo na ausência, o método científico ajuda a separar as crenças que fazem jus ao seu processo cognitivo. A gente pode provar a inexistência de algo? Não, não pode. Mas conseguir a atenção para todo o processo de observação deve vir do fenômeno em si ao se manifestar ou de quem defende a hipótese. Do contrário, a gente deveria investigar o Saci Pererê, o monstro de espaguete, o Nibiru, o Flingon Box, que é um macaco roxo com asas que fica atrás de você sempre se escondendo quando você vira, etc e etc. Ou seja, o consenso científico não é uma verdade absoluta. Mas você não vai conseguir dados melhores sozinho. Só faz sentido trocar uma ideia por outra se a outra for melhor. E não tem como uma ideia que não seguiu o método científico ser cientificamente e logicamente melhor do que uma que não fez isso. Negar o consenso não te dá uma varinha mágica da lógica para colocar no lugar qualquer crença maluca. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.